A paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos estudar nessa primeira aula sobre a dispensação, que eu e você, nós temos para entender assim toda a escatologia, é essencial nós entendermos primeiro o que a dispensações. O que são dispensações? Dispensações são período de tempo que Deus agiu separadamente. Vou te dar só um exemplo. No tempo do dilúvio, né, a nação pré-diluviana, né, então ali Deus tratou com aquele povo naquele tempo. E Deus também, nós começamos a perceber, né, que ele deixou alguns tempos na Bíblia Sagrada sobre isso que nós vamos aprender. O primeiro tempo que nós analisamos é o tempo da inocência. Qual é esse tempo? Em que Adão já tinha sua esposa, Eva, Deus descia na variação do dia, Gênesis capítulo 2 e 3, ali para dialogar com Adão, e dialogava frente a frente com eles, né? Então, nós vemos ali que Deus ele tinha o ser humano uma comunhão 100% espiritual. Por isso que quando Adão ele estava 100% espiritual, Deus aproximava dele, mas nós não podemos esquecer que Adão ele não era um anjo. Adão era um ser humano, mas só que sem pecado ele era 100% espiritual. Isso Deus podia aproximar dele. Mas depois da queda, depois, Gênesis capítulo 3, houve a queda do ser humano e o DNA do ser humano foi contaminado pelo pecado. E Gênesis 3:15 tem uma promessa. Ali Deus já tinha prometido que um dia uma mulher iria ter um filho, está falando de Maria, e esse filho que ia nascer iria pisar na cabeça da serpente, a serpente simbolizando o diabo. O calcanhar foi o próprio diabo tentando impedir a linhagem de Jesus de chegar, a linhagem, na idade de Judá, chegar até Jesus. Então ele só fere o calcanhar, mas aquele que nasceu da mulher, que foi o nascimento de Jesus, iria pisar e pisou na cabeça da serpente, simbolizando o diabo. Mas ali, até antes do pecado, Gênesis capítulo 3, é o tempo da inocência, comunhão 100% com Deus. E agora? Agora nós temos o tempo da consciência, em que o ser humano ele já era consciente do pecado. Isso vai até Gênesis capítulo 6, Ali Deus vai agir com o dilúvio, a humanidade já tinha distanciado muito de Deus. Sempre quando o ser humano vai distanciar muito de Deus, a nação, o país, aí Deus age. Deus agiu para não perder a nação, não perder a promessa. Então, e depois, posteriormente, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, veio a nascer a nação de Israel, e da nação de Israel veio o Salvador. Esse foi o plano de Deus para a salvação da humanidade. Porém, Gênesis capítulo 10 e 11, nós temos já a Torre de Babel. Então, o livro do Gênesis, provavelmente os primeiros capítulos, nós temos muito vácuo de ano. Só para você ter uma ideia, do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Gênesis, já se passaram 2.235 anos. Então, quando eu estou falando, nós estamos falando do capítulo 10 e 11, já se passou quase 2.400 anos ou mais ali aproximadamente. Não temos a data precisa, mas é aproximadamente para você ter uma ideia. A nação cresceu de novo e a Torre de Babel ela aponta para o livro do Apocalipse. Peraí, como assim? Porque na Torre de Babel todos falavam só um idioma, eles falavam a mesma língua. Então observa que hoje tudo está se encaminhando para todos falar a mesma língua. Eu não sei falar inglês. Hoje já pela inteligência artificial, você vê qualquer pessoa falando o idioma inglês. Um exemplo, se eu quiser traduzir esse vídeo que eu estou falando com vocês em inglês, em francês, qualquer coisa, a minha fala já vai sair falando inglês ou francês, sem menos eu nunca ter aprendido esse idioma. Então, eles falavam a mesma língua, houve um controle mundial, eles distanciaram de Deus e aí Deus agiu de novo.
entende? Eles desobedeceram a Deus, porque a ordem de Deus para Noé, né, foi crescer e multiplicar e povoar a terra. E ali, Gênesis capítulo 11, eles já estavam totalmente fora da palavra de Deus. Deus agiu, e lá em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 11, Deus dividiu as línguas, os idiomas que nós conhecemos hoje, e cada um tem a sua cultura. Depois do tempo do primeiro governo humano, quem foi o nome do primeiro governo humano? Ele é descendente de Cã e o nome dele é Nimrod. Depois, em Gênesis capítulo 12, nós temos a chamada de Abraão, né, patriarca, e nós vamos ter o tempo patriarcal. Quem foi patriarca? Abraão, Isaac, Jacó, né? Todas aquelas pessoas foram os patriarcas bíblicos. Dos filhos de Jacó, 12 filhos. Deus visou a nação de Israel. Então, observa que o plano de Deus está sendo concretizado. Aí, através daquela nação de Israel, tudo está apontando para Gênesis 3,15, que de uma mulher iria nascer alguém que iria pisar na cabeça da serpente. Então, observa a paciência de Deus de montar uma nação e depois ensinar essa nação e depois enviar Jesus através dessa nação, que é a nação de Israel, e Jesus ser crucificado na cruz do Calvário para que o pecado da humanidade se selasse para quem aceitasse aquela expiação através de Jesus, ok? Então nós temos, depois dos patriarcas, o chamado de Moisés, Êxodo capítulo 3, e nesse chamado Deus vai dar o que para a nação? A lei. Então nós temos o tempo, a dispensação da lei, dos 10 mandamentos, de todos os mandamentos, tá? E então a lei significa o quê? Significa a detectação do câncer. Toda a humanidade é cancerosa. Então a lei é o quê? Para detectar o câncer que as pessoas já tinham, tá? E não foi para o ser humano cumprir toda a lei, porque é impossível o ser humano cumprir a lei. Foi para detectar o câncer do pecado. Por isso que posteriormente Jesus vem e cumpre a lei. A lei, Jesus cumpriu a lei e abriu-se o quê? Depois da cruz do Calvário, a dispensação da graça. Até hoje, da cruz até agora, nós estamos vivendo a dispensação da graça de Deus. E Paulo, entendendo isso, escreve a Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Ok? Então, depois da graça, vai acontecer o quê? O arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada aqui dessa terra por um período de 7 anos. Aqui na terra vai acontecer a grande tribulação sobre o governo do anticristo e o falso profeta. A grande tribulação é exclusivamente para as pessoas que vai estar aqui nessa terra, mas exclusivamente para Israel. O terceiro templo vai ser levantado em Israel. Todas as ofertas levíticas vai voltar a Israel, né? E esse templo vai ser erguido, e quem vai sentar no templo, no terceiro templo que vai ser erguido em Israel, vai ser o anticristo apoiado pelo falso profeta. Porque a igreja não vai estar mais aqui, e depois desse período da grande tribulação, que vai ser um período de 7 anos, dividido em 2 partes, né, 3 anos e meio e 3 anos e meio, a igreja fica no céu com Jesus, e quando Jesus voltar, Apocalipse capítulo 19, ele tem ali uma veste salpicada de sangue, os seus santos vão voltar com ele, entende? Então nós vamos ficar, o céu não é para sempre, o céu é um período que a terra entra no juízo, principalmente por Israel, e nós vamos voltar depois desse período de 7 anos com Jesus. Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, é da onde que ele foi levado, é aonde que ele vai descer, e vai implantar-se aqui na terra, ele vai destruir
o anticristo, o falso profeta. Pra você ter uma ideia, só com o sopro de Jesus, ele já vai destruir toda a operação. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 17, 18 e 19, o Império Babilônico, tá? Um império do mal que vai estar reinando aqui nessa terra. Todas as pessoas, em sua grande maioria, vai estar sobre o controle da inteligência artificial marcada. Você pode analisar hoje, todos estão vendendo a sua córnea, né? O olho, já isso aí já é a marcação que começa, entende? E daqui um pouco, você que está me ouvindo, ninguém vai ter acesso mais à internet, a não ser com um novo cadastro mundial que vem vindo aí. Então se prepare, tá? Usa a internet para o bem enquanto é tempo, porque vem vindo aí mais controle rigoroso sobre a internet e nós não vamos poder fugir disso. Isso vai acontecer, já está acontecendo, você está analisando. Depois da grande tribulação, Jesus volta, reino milenar é implantado na terra e toda a terra vai encher do conhecimento do Senhor. Depois do período milenar, vai acontecer o quê? O juízo final, o grande trono branco, que está registrado também no livro do Apocalipse. Todos que morreram vai ser julgado nesse grande trono branco. E depois do grande trono branco vai acontecer o quê? Os tempos eternos, Apocalipse capítulo 21 e 22, a nova Jerusalém, o céu, o trono de Deus vai descer aqui na terra, aí nós vamos viver os tempos eternos. Deus abençoe a sua vida, tá? E vamos continuar com o nosso próximo estudo. Até mais, tchau, tchau.